Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Guilherme Marques, sou responsável pela parte da interface do projeto de quiz do professor Geofton. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Guilherme Simão, responsável pela parte de código em Python do projeto de quiz do professor Geófito. A parte do Python, eu comecei criando uma lista com as perguntas. O enunciado da pergunta, as suas alternativas e a resposta certa. Após isso, eu defini a pergunta atual, partindo do número zero, que tem como definição mostrar a primeira fase. Ela começa do número zero porque Python denomina como primeiro caractere o zero. A função mostrar fase, ela vai ter duas variáveis. A primeira vai definir que se a pergunta atual for menor que len, que é o número de perguntas, ele vai direto para a próxima fase. As keys numeram o número de botões e o número de e cada alternativa correspondente àquele botão. O bloco else, se a pergunta for menor do que o número de perguntas, como correspondido na primeira variável, ele vai pegar e vai iniciar a função de finalizar o quiz. As opções e correta são duas variáveis que elas vão botar os dados que vai estar em cada opção e vai definir qual a opção está correta e assim dentro de cada fase específica. A função de verificar respostas ela vai pegar as duas variáveis também. A escolha, caso a escolha seja igual à correta, no caso a alternativa escolhida, ela vai pular para a próxima fase. Pergunta atual mais um, no caso, mostrando a próxima fase. Se não, ele vai mostrar a mensagem que a resposta está incorreta e fazer o usuário reiniciar o quiz. A função de finalizar o quiz mostrará ao usuário uma nova tela que terá uma mensagem parabenizando o usuário e um botão de voltar ao menu inicial novamente. Essa função de voltar ao menu ela vai resetar a interface inteira, escondendo tudo relacionado ao quiz e trazendo de volta a tela inicial. Perfeito. Bem, eu fiquei responsável pela parte da interface do código. Eu comecei importando os módulos tkinter, que vai servir como base para as labels, que são os textos, e as imagens, botões também. Do tkinter eu importei o photo image e o message box. O photo image ele vai servir como armazenamento de imagem, na qual, conforme a pergunta em questão, ele vai exibir a imagem que eu quero. E a message box ele vai exibir a mensagem ao usuário, caso ele erre a pergunta ou caso ele queira saber quem criou o código, no caso os criadores, por meio dos créditos. Importei também o time, que o time ele vai servir mais como um cronômetro, para saber por quanto tempo você ficou dentro do quiz e por quanto tempo você demorou para responder ele. Bem, eu vou falar agora sobre as variáveis globais, na qual eu não deixei essas variáveis globais dentro de funções. O motivo disso é porque elas vão ser alteradas ao longo do código. Ou seja, se eu deixasse ela dentro de funções, ia limitar muito o funcionamento do código. Como, por exemplo, o tempo início, na qual o tempo início ele vai sempre resetar numa hora lá, que é quando você termina o quiz e queira fazer o quiz de novo, ele vai resetar. Ou caso você esteja no menu e queira iniciar o quiz, ele vai começar o cronômetro do zero. Isso não ocorre quando você erra a questão. Quando você erra a questão, o cronômetro ele continua, não vai reiniciar. E ele só reinicia basicamente quando você volta ao menu e inicia o quiz de novo. Ou quando você finaliza o quiz e queira fazer o quiz do zero de novo. O modo escuro ele tá false, porque é o padrão dele, que é o modo claro. Que ele vai alternar entre o modo true e false conforme os botões são apertados. Aqui no caso, deixa eu abrir o código aqui. Código não, o jogo aqui. Como você aperta o botão modo, ele fica no modo escuro. No caso, true. Se você apertar de novo, vai ficar false, que é o modo claro. Aqui embaixo temos os backgrounds text color button, que são basicamente as cores do código. Eu deixei isso aqui padrão, porque caso eu queira mudar alguma coisa ia facilitar muito, porque como vocês podem ver ao decorrer do código, tem muitos aqui. Porque o tkinter ele faz uso do BG para background e FG para cor de texto. E os botões eu coloquei por padrão o botão color, que é o verde, e o texto do botão, que é o amarelo. Espero que vocês tenham compreendido isso.
que eu vou falar agora sobre os labels. Labels e botões. Agora sobre como o botão funciona, e no caso os labels. Eu não vou falar ainda sobre as funções porque vocês vão entender mais tarde como é que ela funciona. Se eu falar sobre os botões do Tkinter e os labels, vai ser mais fácil de entender, porque tem muito disso no código. Aqui, ó. Pronto, vou começar a falar sobre os botões. Como os botões eles funcionam? É bem simples. Eu começo o código dos botões por meio de um nome. Eu dou um nome a um botão aqui, no caso btn iniciar. Eu utilizo também o tk.botão, que é basicamente o código do botão em si. O Tkinter ele é muito rigoroso em questão de código, porque se você colocar uma letra minúscula, ele não vai aceitar já, ó. Tá vendo? Já não ficou na cor certa. Ele é muito rigoroso com isso, tem que ser letra maiúscula. Basicamente, eu coloco janela, porque é a página inicial do código. E eu dou um nome a ele. No caso, o texto iniciar quiz vai ser por causa do botão iniciar quiz, conforme vocês veem aqui no código. Quando eu clico no botão, ele chama a função em questão do negócio dele por meio do command lambda. Eu coloco o command e eu falo a função que ele deve iniciar. No caso, ao clicar no botão iniciar quiz, ele vai chamar a função iniciar quiz. Se eu clico na função, ou se eu clico no botão créditos, ele vai chamar a função mostrar créditos, e assim por diante. Basicamente é assim que funciona o botão, aqui no Tkinter. O label ele é bem semelhante, pois o label em vez de ser .button, é .label, e basicamente ele vai mostrar na janela os textos e imagens. Por isso que eu coloquei aqui, como por exemplo, aqui o BG Background já deixei pronto e tudo pronto aqui. Mas ele vai mostrar os textos e imagens do código. Peraí que eu minimizei sem querer. Aqui. Agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas extras. No caso, essa parte aqui, que é o grid button. Essa parte aqui eu desenvolvi mais por questão de estética mesmo, por causa que quando você inicia o quiz, ele ficava em uma sequência basicamente em fileirinha, ficava uma pergunta aqui, uma outra pergunta aqui, outra aqui e outra aqui. Como aqui no menu, que fica tudo aqui, ó, nesses três. Aqui no quiz estava a mesma coisa, ela estava ficando emparelhada assim. Entendeu? Uma embaixo da outra. Eu resolvi fazer isso aí por colunas, usando o row e o column. Defini aqui o tamanho da área desses quadradinhos aqui, o espaçamento. E basicamente deixei aqui duas perguntas de um lado e duas do outro, por meio de colunas. Dentro extra, eu usei um forget em algumas partes do código. Aqui, peraí. Forget. Esse forget aqui ele vai servir para esconder o widget temporariamente do código. No caso, quando eu inicio o quiz, para não aparecer o menu, as opções do menu, eu uso esse forget para literalmente esconder essa parte. Da mesma forma, quando eu vai para o final do quiz, o quiz ele acaba escondendo as opçõezinhas, porque as opções iam estar vazias no caso, entendeu? Porque não ia ter mais perguntas. Aí no final eu usei também o forget para esconder o quiz em si, quando você chega no fim dele. Quando você vai para o menu, da mesma forma, você esconde o quiz e volta para o menu. O forget serve para isso. O photo image agora. Não aqui. Cadê? Isso. O photo image. O photo image ele tá pegando as imagens da pasta projeto, na qual se encontra o projeto em si. E ele tá basicamente funcionando junto com o label de imagem. Como eu falei anteriormente, o label serve para mostrar imagens ou textos. Aqui no caso. Essa parte aqui mostra o negócio inicial. E esse aqui vai mostrar conforme a pergunta avança, na qual pergunta 1 vai ser a imagem 1, pergunta 2, imagem 2. É procedural. Vai ser uma atrás da outra. Essa partezinha. Uma coisa que eu esqueci de falar, mas vou falar agora, é a parte da criação de janela. O tkinter, ele faz para criação de janela, você tem que usar o comando tkinter.tk.
Só que eu abreviei o comando tkinter para próprio tk, entendeu? Aí ficou tktk, para a criação da janela em si. Eu tenho que dar um título para a janela e a geometria dela, que vai ser o tamanho. No caso, eu utilizei por 1024 por 640, por causa que vai ter perguntas que esse quadradinho aqui ele vai estar mais para baixo e vai ter perguntas que ele vai estar mais para cima. Aí, para não dar interferência, para ele ficar fora da área, eu resolvi deixar por esse tamanho. E por conta do volta ao menu, que o volta ao menu fica legalzinho aqui embaixo. Ele também precisa de um background, na qual eu defini o background como padrão por causa da variável global. Aqui. E precisa de uma fonte, de uma fontezinha. Adendo é que para essa janela funcionar, ela precisa ocorrer em um main loop, no qual vai manter essa janela aberta sempre. Se eu tirasse o main loop do código, basicamente a janela nem ia abrir. Bem, agora eu vou falar onde a mágica realmente acontece, que são as funções, começando pela função tema, que basicamente a função tema ele define as cores bases do modo escuro e modo claro. E sempre que o tema for trocado, essa função tema vai ser chamada. Ela não aplica, tá? Já deixando de avisado, quem aplica é a outra função que é aplicar tema, que eu vou falar aqui agora. Ela só define, basicamente essa parte aqui define o tema em si, as cores que vão ser utilizadas. Agora sim, aplicação de tema. A aplicação de tema o responsável pela aplicação de tema é a função aplicar tema. E ela só é chamada após a função tema, que ela atualiza visualmente conforme o tema ativo. Basicamente, essa aqui define e essa aqui atualiza. E esse botão aqui é o botão que inverte o modo escuro e o modo claro. Ele é ativado por meio do botão, aqui no caso o botão modo, que é o modo claro e o modo escuro, na qual o botão ele chama essa função. Essa função ela vai ver se o modo está claro ou o modo escuro. Aqui ó, modo escuro, not modo claro, que vai inverter a seleção para true ou false. Com essa seleção, esse booleando de true ou false, ele vai verificar aqui na função tema. A função tema faz a verificação e em seguida a aplicar tema ela aplica o tema necessário. Na qual, se for modo escuro true, vai estar preto. Se for false, vai estar claro. Por isso que o tema ele já vem claro, que é por conta dessa parte aqui, que o modo escuro ele está false. Por padrão dele já é false para manter o modo claro. Agora eu vou falar sobre a próxima função, que é o atualizar tempo. Eu não falei dessas partes aqui, porque essa partezinha aqui eu já deixei explicado anteriormente, que é como o botão funciona e como os labels funcionam. Espero ter deixado claro que o botão funciona por meio desse tk-button, dando um nome ao botão. O texto, que é o botão, vai ser dado. E a função que vai ser chamada após apertar o botão. Resumidamente é isso. Estou puxando de volta para quem não entendeu anteriormente. E o label vai ser basicamente a mesma coisa, só que em vez de ser um botão, é uma mensagem de texto só. Espero que vocês tenham compreendido isso. Enfim, voltando aqui para a função atualizar tempo. A função atualizar tempo ele veio do módulo de time, que eu falei lá no início. E basicamente ele vai exibir o tempo conforme o quiz avança. No caso aqui, ó. Quando iniciar o quiz, o tempo aqui vai ficar aqui no cantinho da tela. Os minutos eu deixei separado por dois cantinhos aqui, que é 2 zeros aqui, ó. Quando ficar 1 minuto vai aparecer o número 1 aqui, e aqui vai começar de novo do zero. Basicamente o que atualiza o tempo é essa parte aqui, que é o janela after, que ele a cada 1 segundo vai sempre atualizar o tempo, mas só que essa parte aqui ela não funciona sozinha, deixando claro. Ela precisa de um time.time, que vai fazer o cálculo de tempo início e o tempo final. Isso aqui vai ser bem melhor de explicar quando chegar no final do quiz. Deixa eu responder o quiz aqui bem rapidinho para vocês entenderem. Composição, list, HTML, representar, while, aqui, JavaScript, cachê, isso aqui, já errei. Errei, mas só porque eu tava fazendo na pressa,
Tá deixando claro. Aqui, ó. Quando você erra, vai aparecer esse mensagem de box aqui, ó. Já mostrando já o que vai vindo futuramente. Quando você clica, o tempo reinicia. Por isso que é bom ter deixado a variável global fora de uma função. E eu vou ter que começar o quiz tudo de novo aqui. Vamos lá. Composição, list, HTML, representar, while, kit, aqui ó, cachê, isso aqui, isso aqui, isso aqui, cadê, aqui, isso aqui, tempo total do quiz, 0 minutos, 27 segundos, e aqui tá o negócio recomeçar, voltando ao código aqui, cadê? Isso aqui vai falar, só vai mostrar essa parte aqui, mas só que aqui no final do quiz, aqui no finalizar quiz, só para deixar claro mesmo, tá? Já tô puxando coisa do final. Ele vai fazer o cálculo de minuto e de segundo para exibir por quanto tempo você demorou para responder o quiz. Essa parte aqui do cálculo, ok? Que faz aqui a divisão e tudo mais. Isso aqui eu não preciso falar muito, porque é o forget que eu falei anteriormente, para esconder os menus do quiz. Aqui é o local onde o botão menu vai ficar. Tem que ser 600 porque o Y do 600 é aqui embaixo, aqui ó, no caso. Aqui ó, aqui é onde fica o 600 e o 10. Outro forgetzinho aqui. O próxima pergunta, quem falou já foi Simão, não preciso falar disso. Isso aqui é como funciona a Photo Image, eu falei também anteriormente. Os botões aqui enumera para saber qual botão é qual, conforme a pergunta dada, na qual A, B, C ou D. Tem um forget aqui também, para quando chegar no final do quiz acabar, o voltar ao menu, porque já vai ter um botão recomeçar. Verificação de resposta do sistema já falou. Aqui, o message box que aconteceu quando eu errei o quiz, né, basicamente. Que é quando você erra o quiz, aparece uma mensagem boxinha. Que quando você erra, você vai basicamente recomeçar o quiz. Pronto, aqui. O finalizar quiz. O finalizar quiz basicamente é o final do quiz. Não tem nem o que falar muito sobre isso. Ele vai exibir um label de texto falando que você terminou o quiz. E vai ter um botãozinho lá para você recomeçar, basicamente. É basicamente só uma página mesmo para você recomeçar o quiz do zero, mostrando o tempo que você ficou fazendo o quiz, depois de recomeçar direto, né? O negócio de recomeçar é para você demonstrar que realmente entendeu o quiz, entendeu? Que toda vez você vai ter que saber a resposta correta. Aí aqui, ó, ele mostra o tempo total, que é o minutos. Opa! Minutos e os segundos. O barra para fazer uma quebrazinha aí aparecer embaixo, no caso, né? E aqui temos o mostrar créditos. O mostrar créditos é outro mensagem box, na qual quando você clica aqui, tá aqui os criadores, Guilherme Simão e Guilherme Marques. Guilherme Marques sou eu, tá? E o voltar... esqueci de falar agora da função voltar ao menu. Já ia esquecendo já. Ainda bem que tá aqui no final aqui. A função voltar ao menu, você pode até achar engraçado no desenvolvimento do código, por causa que quando eu fiz o código, eu não tinha pensado no botão de voltar ao menu. Só que eu já tinha feito bastante coisa do código, eu não sabia mais como fazer um voltar ao menu sem ser criando uma nova função e um novo menu, basicamente reutilizando coisas do menu antigo, no caso desses três aqui. Já que os botões estavam prontos, eu só reutilizei tudo. E basicamente é isso. A função volta ao menu é basicamente um novo menu, que quando você clica aqui você não volta para aquela tela inicial, você volta para um novo menu que eu acabei criando com essa função. Que ela puxa, como o Simon falou, ela puxa coisas antigas e escondendo o resto do quiz. Ele só mostra os botões do início. E basicamente é isso. Essa parte final aqui é só para fechar código e o main loop também. O forget das opçõezinhas. E basicamente é isso. Aqui, ó. Códigozinho aqui, ó. Iniciar quiz, créditos, modo escuro. Aí temos aqui a resposta... respondendo aqui as questões.
E basicamente esse é o nosso código. É um quiz bem básico até. Se você quiser fazer uma alteração no código, no caso queira adicionar alguma outra questão, eu já deixei explicadinho aqui, ó, nesse hashtag. Os outros hashtags aqui, alteração de cor, definição de tema claro, eu só deixei pra melhorar a explicação pra eu e pra Simão, ok? E pra vocês entenderem na hora da apresentação do código. Que eu vou deixar esse vídeo aqui no YouTube, pois o professor Geofton, meu professor de programação de computadores do curso de Ciências da Computação da Universidade Unip, pediu para deixar em público na plataforma do YouTube. E eu só deixei isso aqui bem basiquinho, só para melhor contextualizar os locais das coisas aqui. Mas essa parte aqui vai estar livre no código sim. Eu deixei essa aqui para caso alguém queira pegar esse código e adicionar questões de quiz. Caso ele queira adicionar alguma imagem, é só adicionar outra imagem aqui, no caso... Opa! No caso ele pega uma foto... Aqui, ó, foto... Não, para facilitar, só faz aqui, ó. Photo Image. Só que isso aqui não vai funcionar até você adicionar outra pergunta, tá? Deixando claro. Falei já isso antes. E basicamente é isso. Espero que você tenha entendido, assim, professor, no caso, que está vendo esse vídeo, e você, espectador, que tenha curiosidade com esse nosso projeto aqui, né? Espero que você tenha entendido o nosso código. E obrigado por ter escutado o vídeo até aqui. Desculpa a demora, tá?